De volta com o programa Justiça em Ação. Ele tornou-se um profissional de sucesso e foi pioneiro em programas jurídicos na TV, aqui no Maranhão. E é com grande alegria que o programa Justiça em Ação recebe o doutor Moreira Serra. Doutor Moreira, bom dia, meu uma amigo. honra tê-lo aqui no nosso programa e já iniciando o nosso bate-papo, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade do seu tempo, que eu sei que é bastante corrido. Obrigado pela presença. Não, primeiro eu que agradeço. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui. Eu sou fã do programa, eu assisto, até porque são inúmeros amigos que no programa aparecem com grande conteúdo, conhecem muito. Você coloca muito bem toda essa situação da problemática jurídico-processual no Maranhão. E esse programa, esse também aqui, é uma ferramenta muito grande para que a gente promova debates, para que a gente absorve conhecimento e, sobretudo, para que a gente democratize, universalize as discussões a respeito, sobretudo, das demandas propostas junto ao Judiciário Maranhense. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor Moreira, o senhor foi pioneiro em programas na TV há algum tempo atrás. Não muito tempo, há algum tempo atrás. E eu queria entender como que o senhor enxergava e como era a advocacia naquele tempo, né, em que o senhor iniciou toda essa questão de mídia lá atrás e já tendo a visão que era necessário levar assuntos jurídicos para dentro da casa do cidadão. Como que era essa advocacia? Olha, era muito diferente. A gente tudo em São Luís do Maranhão, tempos atrás, ainda mais há 2, 3 décadas atrás, a gente só discutia política. São Luís, sobretudo São Luís, fervilha em torno da política estadual, da política municipal. E Jâmine Scalado já levava os problemas, sobretudo da justiça desportiva, para os programas dele na rádio. Primeiro na Rádio Timbira, na Rádio Educadora, depois na Rádio Capital. E eu fui convidado por Marco Antônio Vieira da Silva e pelo velho Vieira da Silva, lá em idos de 1984, 85, para participar de programas de televisão com eles, fazendo análises jurídicas. Eu ainda era estudante de Direito, que foi meu primeiro sogro, que me colocou nesse meio jurídico. Só um parênteses, então, eu estou no caminho certo, né? Também, né? Pois é, eu comecei como jornalista, isso. Então aí ele começou a levar e eu tive que procurar aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, ainda era aluno, é óbvio, porque Jâmines era o papa do direito criminal, era grandemente ele, Evaldo Risse e muitos outros daquela época, né? Eram os grandes craques do direito criminal, do direito penal. Então, não podia falar besteira. E eu sempre, apesar de ter uma fama de brigão, eu não sou brigão. Eu mantenho esse comportamento calmo, tranquilo. Agora, eu me revolto quando há indignidade e quando as pessoas tratam mal outras pessoas. Eu não inicio esses processos, digamos assim, de reação, né? Então, ele até me chamava de príncipe, ele dizia: príncipe, tu vai trabalhar comigo, não vai falar besteira. Aí a gente teve que estudar, teve que aprender. E, a gente, na verdade, não há muito o que aprender, está ali nos livros, é você. E a gente tem trazido esse programa que começou como Cidade Aberta e, ao mesmo tempo, criamos o É Direito, um outro programa que eu não me lembro bem o nome, o Tribuna da Cidadania com Carlos Nina. Carlos Nina também foi apresentador no programa comigo, meu convidado, meu comentarista. Foi Zé Cláudio Pavão Santana durante muito tempo. Mário Macieira também participou, os jovens advogados iam no programa, os jovens naquela época, por exemplo, Paulo Sérgio Velten Pereira era um dos consultores do programa, hoje é desembargador. E muitas outras pessoas que são hoje juízes, desembargadores, promotores, advogados renomados. O programa dá muita sorte, como o seu, já está trazendo abertura de espaços e muita sorte, boas perspectivas para muitos advogados, porque aqui é uma vitrine, onde eles mostram conhecimento, eles mostram a capacidade, a sua forma de pensar e até a eloquência com que demonstram todo esse conhecimento e capacidade de ação e reação no meio jurídico. Então, o seu programa e o seu, muito mais preparado, com pauta, tecnicamente muito mais ambientalizado, que o meu, por causa do tempo, a gente não tem pauta, chega lá e fala. E vai a opinião do jeito que vai, entendeu? Mas aí o jogador, quando é bom,
pode ter o estádio lotado que foi, a partida difícil que foi e o gramado ruim que foi. O jogador sempre arrebenta. E o senhor vem demonstrando toda essa habilidade ao longo do tempo. Obrigado. E eu me espelho muito no senhor. Muito obrigado, amigo. Muito falamos obrigado. da advocacia no tempo que o senhor iniciou, nessa questão de televisão, difícil, muito difícil. E a atual, como é que o senhor enxerga esses novos advogados, essa enxurrada de advogados surgindo aí, a atual advocacia? Eu acho que esse é o grande problema da universidade. Eu faço uma crítica muito grande à forma como o ensino jurídico é praticado no Maranhão. O que a gente aprende na faculdade vai ficar sempre dentro da faculdade e você leva para casa nos livros. Sim. Então, o grande professor é aquele que te estimula, é aquele que reage à forma como você se expressa mal direito ou como ele transmitiu aquilo para você. Na minha época era Petrônio Sá Maranhão, Zé Maria Cabral Marques, era Doroteu Soares Ribeiro, era o Adi Sauaia. Daquela época ainda temos hoje João Batista Ericeira e outros. E como é que eles faziam? Nos mandavam estudar em casa e praticar na sala de aula. E quando a gente falava... E o professor não competia com o aluno. Perfeito. O professor era o professor, sabia mais, ainda que ele não soubesse nada, né? Como é que você pode ser, por exemplo, discutir o conhecimento de um Alberto Tavares Vieira da Silva, de um Dionísio Rodrigues Nunes? Então a gente sabia que eles viviam o direito diuturnamente, eram apaixonados por isso. Então quando a gente chegava, a gente procurava estudar e praticar, e levava bronca todo dia. Toda hora o professor era o nosso amigo porque ele nos obrigava a estudar. Eu levei muita bronca do professor João Batista Ericeira, meu amigo pessoal, desde o dia que eu entrei na faculdade. E um dia ele no seminário, nós participamos da mesa no seminário, disse assim, por exemplo, aqui está com um aluno meu, que eu fico feliz de estar aqui, quantas vezes, aí sugeriu que ele era delicado em sala de aula, não, era horrível, botava a gente para fora quando não estudava, chamava atenção, dizia que a gente era preguiçoso, e isso fez a gente estudar. Então era assim, não tinha a parte eletrônica, os livros eram comprados já afiados na mão do louro, aí um comprava o livro, a gente enganava o louro, e os outros tiravam xerox. E todos compartilhavam, por isso que hoje, na minha geração, todos nós somos amigos, porque compartilhamos livros, compartilhamos dificuldades, compartilhamos xerox e até arrumamos pesca juntos. Combinamos juntos para responder a primeira e a segunda. O entrosamento hoje, já veio daí. Já veio de todos os amigos, jogamos bola juntos. E aí hoje eu vejo procuradores, promotores, juízes de direito e até desembargadores mais novos, como é o caso de Paulo Welter Pereira. Quando eu saí da faculdade, Paulo Welter Pereira estava entrando na faculdade e era como é que chama? Estagiário da Caixa Econômica. Então, e ao respeito, eu passei no embate com o doutor Paulo Welter Pereira, numa causa, 14 anos, com muita disputa, mas veio respeito, admiração, e quando eu vejo hoje ele no tribunal, eu me sinto profundamente feliz. Então, era assim, sem eletrônica, sem computador, sem tablet, sem nada, e com livros pesados para cima e para baixo. Hoje é bem mais fácil, em parte, porque você tem toda aquela rede de informação disponível para você, mas em compensação o tempo é mais curto, o número de demandas é maior, você precisa estar atento aos prazos e, sobretudo, a faculdade hoje que quer passar muita coisa, acaba sobrecarregando o aluno, ou seja, ele vira um generalista. Um generalista sabe de tudo um pouco e só quando sai que vai decidir o que ele vai, para onde ele vai, para querer saber muito de uma coisa só. Mas aí vem o embate nas ruas. Perfeito. Bom, estamos recebendo o doutor Moreira Serra, uma honra para o programa Justiça em Ação, a gente que já vem assistindo ele há muito tempo, eu que já estou há mais de uma década na comunicação e buscando nele essas referências, muito né? Obrigado. A gente, inclusive, pescando dos seus entrevistados e convidando... Eu faço muito isso, viu? Pescando os seus entrevistados e trazendo para cá, o doutor Rebouças esteve aqui junto conosco e vários amigos. É fantástico. Bom,
Doutor Moreira, estivemos agora nessa última semana com um assunto em pauta muito sério, né? E eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto e também sobre a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de danos morais, que eu até dei uma lida, mas tem toda uma história por trás. E o tempo do programa Justiça em Ação é seu para que o senhor fale aos telespectadores o que está acontecendo. Do dia 13 de janeiro ao dia 23 de abril do corrente ano, Guilherme viveu sob os auspícios dessa empresa de home care e seus profissionais. Né? E aí fomos para a justiça. Quando judicializamos, só esse parênteses, aí a CACI passou a negar tudo. Passou a negar equipamentos, medicamentos, tráqueo, remoções, exames de rotina, exames de prevenção, e aí transformou-se em um verdadeiro drama. Como eu dizia para minha esposa, não temos como judicializar todas essas ações. Se tivéssemos judicializado todas as recusas da CACI, nós teríamos perto de 50 ações tramitando naquela vara. Abrimos mão, arcamos com custos, e quando nós entramos com a ação, uma peça de 50 folhas, 150 outras páginas de documentos, de relatório, essa que é a verdade, a douta juíza simplesmente no manifesto de 2 laudas disse que o reconhecimento daquele direito demandava dilação probatória. Veja, o direito do paciente e do integrante de plano de saúde não se restringe ao contrato, porque é um contrato de mera adesão. Se você quer ter isso, você tem que assinar esse contrato. Se você não vai ter, vai cuidar da sua vida. Mas não é só o Código de Defesa do Consumidor, a cujas normas se aplicam a essas situações. Também não é só o Código Civil, não é a lei que criou a ANS, a Lei 9.656/98. É também as normas estatuídas pelo Conselho Superior de Saúde Suplementar da ANS. São as convenções e os tratados internacionais que o Brasil assina de direitos humanos. Sim. E com a Organização Mundial de Saúde. E mais que tudo isso, muito mais que tudo isso, o ECA e a Constituição, né? E os estatutos, os diplomas legais. No caso de Luiz Guilherme, a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. No caso dos idosos, aos idosos. Então, é uma mera aplicação consumerista, limitada, praticada pela juíza de forma equivocada, ao seu bel prazer, que fez com que Guilherme, o home care, fosse desligado. Ela não mandou Guilherme para o hospital. Não podendo mais a família pagar, Luiz Guilherme, o plano de saúde, a São Luís, não temos mais como, vocês não pagaram esse mês, é muito alto, e então vocês têm que arrumar uma outra empresa, ou Guilherme ir para o hospital. Então, fomos para o hospital na esperança da juíza atender uma reconsideração. Ela manteve a decisão. Fomos ao tribunal e a tutela foi deferida pelo desembargador Guerreiro Júnior, na mesma forma, de forma muito mais robusta, porque ele trouxe outras normas de direito privado e de tratados internacionais, muito mais robusta a sua sustentação do que nós próprios. Agora, o processo, só o agravo de instrumento, ele tem 500 folhas. Quem é que vai se dar o trabalho, é o mau hábito que alguns juízes têm, de ler 500 folhas. Né? Não, nega aí, a gente vê depois. Mas também ela poderia ter dito, dá, a gente vê depois. Isso. Bom, eu vou de intervalo, doutor Moreira, vou de intervalo e a gente continua no próximo bloco essa conversa interessante sobre essa situação que o senhor tem passado e que está alertando, eu tenho certeza, há muito telespectador que tem passado uma situação de repente parecida. Vou de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.